Oi, pessoal, tudo bem? Uma alegria imensa estar aqui mais uma vez com vocês e com os nossos convidados para que a gente possa debater sobre os temas relacionados hoje às usinas hidrelétricas. Em outra oportunidade, a gente tratou sobre os grupos geradores e hoje a ideia é que a gente fale sobre nossa matriz energética, as hidrelétricas, as oportunidades que a gente tem, as ameaças que existem hoje nesse mercado. E eu vou seguir com vocês. Eu sou o Tomás. Para quem ainda não me conhece, eu sou vendedor técnico da Gemeyer e eu estou aqui com pessoas muito especiais que vão compartilhar experiências, conhecimento, vão poder agregar muito valor para nós, né, nessa conversa. Por favor, se apresente, fala um pouco das tuas experiências aí, dá um resumo para nós, Gustavo. Maravilha, gente, gratidão pelo convite. Me sinto lisonjeado em estar aqui com vocês, em poder compartilhar experiências e agregar valor para o Sistema Interligado Nacional, que é o nosso propósito e o nosso objetivo. Para quem não me conhece, eu sou Gustavo Renan, eu sou diretor técnico da Shalom Adonai Engenharia e Treinamentos, uma empresa especializada em treinamentos técnicos para o sistema elétrico, né? Tanto na área de usinas hidrelétricas, subestações, centro de operação e também diversas outras fontes de geração. O nosso forte mesmo é subestações hidrelétricas, né? Hoje temos mais de 3 mil alunos formados, capacitados pela nossa empresa. Temos mais de 40 empresas na nossa base, empresas que a gente atende, né? E a gente fica muito feliz em poder contribuir nessa área crescente que é o Sistema Elétrico de Potência Nacional e ter excelentes parceiros como a Gemeyer também. Isso aí. Primeiramente, eu quero agradecer também por esse convite, né? Com certeza. Façam minhas palavras do Gustavo também, fico lisonjeado, né? Pela lembrança. E para quem não me conhece também, meu nome é André Luiz. Eu venho já de um longo tempo aí de mercado com trabalho de projetos de geração de energia, tanto geração hídrica como térmica, solar. Eu já estou aí mais ou menos aí beirando seus 20 anos. A gente vai ficando já de pouco sem cabelo e cabelo branco, né? Não tem como. Nessas andanças. E, e hoje eu vim aqui para contribuir, de certa forma, né? Um pouquinho com a minha experiência, né? O que eu já vivi, os projetos, de repente, que eu já participei. Quero trazer isso para vocês, né? E até mesmo para a Gemeia, né? Que me convidou para estar aqui presente. E é isso aí. Tenho hoje uma empresa, né? Uma empresa que ela é focada na parte de projetos e estudos elétricos, né? E também na área de energia, né? Na área de geração de energia elétrica, né? Que é a AXF Soluções Energéticas. Show de bola. Isso aí. Nossa, seu Tudo Adriano. bem. Eu sou Adriano Esteves, faço parte da Gemeia, da engenharia da empresa. Então, trabalhamos juntos lá, eu e Tomás. E temos aí um bom tempo de experiência aí. Quase 25 anos de formado, trabalhando na área de engenharia elétrica. E estamos na Gemeia desde o começo, eu e Tomás aí. Isso aí. Então, pessoal, acho que não faria sentido começar de outra forma senão falar um pouco do contexto que a gente vive hoje, né? A gente, claro, tem variáveis que são políticas, tem variáveis que são econômicas, mas a gente tem um ponto que me chama muito a atenção, que é a nossa matriz energética. A gente teve durante aí as últimas décadas um crescimento, né, e um foco muito grande em relação às renováveis. A gente, num último momento, aí, numa última instância, teve um crescimento grande da fotovoltaica, da eólica, mas, ao mesmo tempo que isso trouxe benefícios, também trouxe desafios, né? E, de certa forma, as hidrelétricas, elas saíram do foco por um determinado momento, uma vez que essas tomaram luz, né? Vieram a ser as principais fontes de investimento. Então, eu queria entender de vocês se hoje ainda existe oportunidade no meio das hidrelétricas, se acreditam que as hidrelétricas possam voltar a ser o centro das atenções por questões de estabilidade do sistema que a gente vive hoje. Então, realmente entender de vocês qual que é a visão sobre esse contexto que a gente vive hoje. Bom, quer começar, André? Eu posso começar? Pode começar. Esse é um tema bastante debatido, né? Bastante debatido dentro do setor elétrico nacional, transição energética. Tem se falado muito sobre várias outras fontes de geração de energia elétrica, mas a gente não pode esquecer que o pulmão de todo esse sistema é as usinas hidrelétricas.
E juntamente com as termoelétricas também, né? Porque são máquinas girantes que conseguem determinar a frequência do sistema, né? Nós temos todas as máquinas girantes possuem um sistema de controle de excitação que vai trabalhar diretamente ali no controle, né, da potência reativa, da qualidade da energia, né? E isso as fontes renováveis não conseguem, né? Nós tivemos, quando a gente olha, né, para a história, eu olho muito o setor, sabe? Porque eu vejo muitas dificuldades, só que eu também vejo muitas oportunidades. Temos um sistema extenso, sensível, crítico. E nós tivemos em 2023, né, no dia 15 de agosto de 2023, tivemos uma perturbação a nível nacional. Ali podemos dizer que foi um divisor de águas no sistema, né? Ali apareceram problemas que não estavam previstos, ninguém tinha previsto isso, e teve um problema gigantesco, né, que foi aquele desligamento que aconteceu em função de muitos semicondutores no sistema, provenientes de eólicas e solares, né? Tudo bem, são fontes renováveis, mas ninguém sabia, né, ou ninguém tinha previsto que um excesso massivo de semicondutores no sistema ia distorcer a onda e ia perder um pouco a qualidade da energia e isso ia passar despercebido pelo sistema de proteção, né? Enfim, aconteceu esse problema, houve muito debate. Hoje, até hoje, as eólicas solares estão sofrendo muito com a redução forçada de geração, que é o curtailment, né? Estão sofrendo mesmo, né? Sabe? Prejuízos multimilionários. Logo, logo está chegando na casa dos bilhões, né? E tenho muitos amigos, né? Tenho diretores de grandes empresas que eles falam, Gustavo, tá crítico, né? E quem voltou a ser o centro das atenções? As hidrelétricas, justamente por causa da inércia natural. É o único, as máquinas girantes é o único meio de geração que consegue ditar a frequência de todo o sistema. É sensível isso. Ou seja, quem controla tudo isso são os reguladores de tensão e velocidade, né? Então, o que garante a estabilidade do sistema são os reguladores de tensão e velocidade e, claro, né, juntamente com o sistema de proteção. Mas a frequência nossa ela é muito sensível. Antes nós tínhamos um limite um pouco maior ali de subfrequência. Com essa perturbação, houve uma alteração, né? Houve uma redução ali para 58,5 Hz. E tudo isso para ter um tempo de resposta mais rápido. E o único equipamento hoje dentro dessa engenharia de sistemas e quando se fala em transição energética são as hidrelétricas e termoelétricas, que são máquinas girantes, né? Então voltou novamente o foco para as hidros, a confiabilidade dos equipamentos, sabe? E isso é o que sustenta o nosso país. Tudo bem, a eólica contribui, a solar contribui, mas o que garante a estabilidade e a confiabilidade são hidroelétricas e termoelétricas. Isso aí. Só complementando ali o que o Gustavo falou, né? É que tu ter o aumento de geração solar e ter o aumento de geração eólica não é sinônimo de estabilidade do sistema, Uhum. né? Então, tu acaba tendo mais geração, mas tu perde qualidade, Com né? certeza. Então, as hidrelétricas, elas vão continuar, tanto as hidrelétricas quanto as térmicas, né? Elas vão continuar a ocupar esse lugar de destaque delas dentro do sistema elétrico nacional, dentro do SIM, porque elas conseguem contribuir, né, com a oscilação, por exemplo, uma oscilação do sistema. Elas têm inércia para contribuir para segurar essa oscilação. Então, essas novas renováveis que entraram, né, a eólica e a solar, elas não conseguem até o momento, né? Porém, tem tecnologias que estão sendo já estão sendo empregadas, né? A gente já vem observando que é a parte de controle é o Grid Form, né? GFM, se eu não me engano, né? Que ele já simula, ele já tem uma referência, ele cria uma própria referência, né? De tensão e frequência, né? Simulando uma máquina síncrona para tentar segurar a estabilidade do sistema nessas usinas, né? Que trabalham com a parte vamos dizer assim, com semicondutores, né? Uhum. Com geração solar e eólica. Então, só complementando, Sim, né? sim. O que o Gustavo tinha falado.
O que fica impossível de contornar é a variabilidade, eu digo, de geração, né? A gente tem a solar com um gargalo gigantesco que é o Sol, Uhum. então, e ele é inversamente proporcional à nossa alta de demanda. Então, assim, o pico de geração é o oposto do pico de consumo. Então, isso por si só já é um problema, né? E a eólica que é instável por natureza, porque depende do vento, né? E só até pro pessoal que não está tão imerso hoje nesse mundo, porque a gente entende que a Gemer também tem um papel hoje de instrução. Na verdade, eu vejo isso no meu papel como um vendedor, que antes mesmo de ser vendedor, muitas vezes eu atuo como um professor ou até mesmo um consultor, que é elucidar, explicar, esclarecer alguns temas, alguns assuntos técnicos, para que meu cliente possa entender e possa compreender melhor e possa tomar decisão. Então, quando a gente está falando desses eólica, fotovoltaica, a gente tem falando de formas de gerar que não vão ter uma frequência constante. Quando a gente fala da hidro, da termo, a gente está falando de máquinas girantes de velocidade constante, consequentemente a frequência também. Ah, a eólica, então, também é uma máquina girante, vai ser igual? Não, que a velocidade dela é variável. Então, só um complemento para essa questão. Você tinha mais uma colocação que ia fazer. O Gustavo até trouxe uma questão ali, que é a questão, até tem dificuldade de falar a palavra, é o curtailment ali, né? Que é o que? Você tem geração, mas não tem para onde escoar. Uhum. Então, o que acontece, né? O investidor, ele, no fim, ele fica travado. Botou muito dinheiro, né? Investiu no projeto e chega na hora de despachar, chega na hora de rentabilizar, ele não consegue entregar. Na verdade, não é que não consegue entregar, ele consegue entregar a energia. O problema é ele conectar essa energia no sistema, porque vai ser inviável. As concessionárias não vão permitir. Uhum. O que acontece? Antes do dia 15 de agosto, se a gente olhar no gráfico e ver as taxas de carregamento de transformadores da linha, taxa de carregamento da linha, né, que são os limites de potência que podem trafegar ali por uma determinada linha de transmissão, a gente pode analisar que elas estão trabalhando abaixo da capacidade nominal. Ela nunca chega no 100%, mas ela está muito abaixo. Ou seja, para garantir essa estabilidade, né, os próprios operadores, eles foram muito pressionados, né, pelo tempo de recomposição, pela perturbação que aconteceu. Então houve muita cautela, né, e a escala tem sido gradual para atender a demanda. Mas enquanto eles analisam toda a parte sintética, né, eles estavam analisando toda a parte sintética, as eólicas e solares ficaram ali de stand-by. Uhum. Ficaram paradas até eles fazerem uma análise. Opa, estamos com o sistema confiável com o sistema girante. Vamos inserindo aos poucos as eólicas, né? Para a gente reduzir um pouco esses semicondutores, as eólicas, as solares. E foi o que aconteceu. E quando a gente olha para o gráfico, a gente vê que está trabalhando um percentual bem abaixo do que estava anteriormente no momento da perturbação. Né? Isso, de certa forma, é uma cautela. E está correto. Tem que ter cautela mesmo. Né? Uhum. Tem que ter estudo, tem que ter análise e cautela para entrar com uma grande quantidade de semicondutores no sistema. Né? Houve muita alteração ali na parte dos procedimentos, houve uma normativa ali na parte dos sincrofasores, né? Onde os sincrofasores houve uma nova resolução para utilizar, para ter uma comunicação dos sincrofasores ali, da medição de sincrofasores, né? E quem passou a ser novamente objeto de estudo foram as hidrelétricas, né? Ou seja, as hidrelétricas, elas estão preparadas para absorver isso, né? Para absorver uma determinada demanda. Como estão os estatismos dos reguladores de velocidade, né? Então, tudo isso é importante para garantir a estabilidade do sistema, né? É como se fosse um pulmão que realmente é um pulmão que, além de controlar toda a dinâmica da rede, ainda consegue absorver momento de perturbação. E tem um tempo de resposta rápido, né? E é algo que as eólicas e as solares elas não conseguem. Contribuem, né, mas precisa assim de bastante tratamento final na energia, né? Como por exemplo
a inserção de bancos de capacitores, reatores, compensadores síncronos, compensadores estáticos, né? Aumenta o custo do isso, quilowatt, né? aumenta o custo, né? Mas, de certa forma, a EPE, né? A Empresa de Pesquisa Energética, ela já olha para o futuro, né? E já sabe qual a demanda que vamos ter daqui a 5 anos. Né? Em cima dessa demanda que foi estudada, aí cria-se os leilões, né? Para novos ativos de hidrelétricas, termoelétricas, eólicas, solares, e também essa energia precisa ser escoada, né? E aí há necessidade também de leilões para transmissoras, né? Para implantação de transmissoras. Então, é um setor que eu vejo hoje no Brasil, né? Um desafio muito grande para o Operador Nacional de Sistema, não só para eles, mas para os agentes também, né? Os agentes de geração e transmissão. E com esse impacto, né, do curtailment, houve a necessidade de estudar um plano B. E eu já vi que tem projeto em execução para fazer um escoamento em corrente contínua, né, dessa energia, Excedente. dessa energia proveniente, né, das renováveis, das eólicas, das solares, para a região de Goiás, né, uma linha de transmissão contínua, acho que do Maranhão, se eu não me engano, do Maranhão para Goiás, né? Então, e aí começa a segregar, né, essas cargas, as cargas, esse excedente, esse pessoal que está sendo impactado vai poder mandar carga para o sistema através dessa linha de corrente contínua. Uma coisa que eu venho observando também é que nos grandes parques de geração solar e eólica, para minimizar esse eólico não tanto, né? É que geralmente às vezes os parques são conjugados, mas eles para resolver e minimizar um pouco esse problema da geração, né, fora do horário comercial, vamos dizer assim, eles vêm instalando BESS, né? Então vem ampliando os parques, colocando BESS, né? Grandes potências em BESS dentro do sistema para poder escoar essa energia no horário fora do comercial, que antes eles não tinham capacidade. Isso. É onde que daí entra algumas outras tecnologias ali que para tentar melhorar a estabilidade do sistema, né? Sim. O Adriano estava comentando comigo sobre isso. PMS, daí onde que eu falei Usinas do reversíveis, waveform. até mesmo para hidro, né? Como que era? Isso é para cobrir aquela sensibilidade das renováveis de eólica e solar, quando se tem uma falta repentina da fonte primária, que vai ser o sol ou vai ser o vento. Né? Então tem uma queda súbita de geração instantânea, que o BES vai entrar naquele momento, quase que praticamente instantâneo, para cobrir aquela queda de geração, fornecendo por um tempo até dar tempo do sistema estabilizar novamente. Até puxar um assunto que é interessante, né? Eu fiz uma pergunta esses dias, Adriano, dá para estocar ar para gerar energia? Os chineses fizeram isso, né? Fizeram, né? Fizeram acontecer. Ouviram aquele comentário, né? Isso. Eles levaram a sério, na verdade, levaram a né? sério e desenvolveram. O chinês é complicado, você fala algo Fala e ele brincando. cria aquilo, né? Fala. Mas é o princípio do BES, né? Só que é com um sistema de compressão de ar. Se tem muita energia disponível, que vai ser vento ou vai ser solar, eles vão comprimir ar em grandes cilindros e durante o consumo baixo daquela região e na falta de vento ou falta de sol, né? Eles vão usar aquele ar para acionar turbinas e acionar geradores. Né? Então, é o princípio do BES, né? Só que o BES é com um sistema de Outra baterias, forma de né? armazenar, né? E até a gente comentou aqui a questão do BES em renováveis como solar e eólica, né? Mas eu fiz algumas consultas de acesso, né, para implantação de hidrelétricas, né, em algumas concessionárias, e eles são obrigados a dar duas opções de conexão para a tua usina, né? Por exemplo, às vezes eles vão mandar tu construir uma subestação nova, uma linha em 138 kV, que vai inviabilizar o teu projeto, porque a gente tá falando CGH, PCH. Então, assim, ele tem que te dar duas opções. E uma das opções que eles vêm dando para evitar a inversão de fluxo, né, é a utilização de BESS. Então, você não pode gerar no horário comercial, né, e injetar na rede, as hidrelétricas, porém, fora do horário comercial, você pode despachar, escoar essa energia. Então, a hídrica também, em algum momento, ela vai funcionar, né? Tem que viabilizar economicamente, claro, mas ela vai funcionar com o BESS conjugado. O reservatório está cheio, é possível gerar, mas não pode entregar. Então, Isso. ele vai acumular em outro sistema. E
Pode, por favor. É que geralmente, né, grande parte dessas usinas que hoje entram no sistema elétrico, elas são mais CGHs e PCHs. Uhum. Gustavo participa bastante disso, pode contribuir com isso também. Mas, então você, por exemplo, quando trabalha fio d'água, você não tem um reservatório. Então, assim, a água que passou no período comercial, né, ela não vai voltar, não tem como. Não. Então, tu perdeu. Então, assim, tu tem que realmente acumular essa água para te injetar no outro horário, porque ela é fio d'água. Só que aí é onde entra a questão dos investimentos, né? Com a inserção do BES, você aumenta os custos da geração, provavelmente o payback vai se tornar mais caro, seu tempo de pagamento, então aí é onde que às vezes alguns projetos se Não. viabilizam, né? Isso acontece bastante. Na verdade, o Brasil tem uma oportunidade gigantesca nas mãos. Eu vejo dessa forma porque hoje a gente tem a matriz energética mais limpa do mundo, proporcionalmente ao seu tamanho. A gente tem e teve muito investimento da iniciativa privada. Eu acho que o brasileiro tem essa característica de acreditar e fazer acontecer por si próprio, né? Independente dos outros ventos e marés. E hoje a tendência no mundo é que a gente tem uma crescente gigantesca em relação ao consumo de energia, de modo geral, né? A gente vem, por exemplo, com os créditos de carbono, no último ano, tudo que foi creditado em relação a crédito de carbono, enfim, essa economia nesse sentido, foi utilizado para impulsionamento e processamento de inteligência artificial. Então, foi bom que nós tínhamos todo esse trabalho feito, mas já assumiu outra coisa no lugar, consumindo e gerando, né, impacto, em certa medida, que são as inteligências artificiais. Então, assim, como o Brasil hoje tem esse potencial energético gigantesco, se houver oportunidade, o Brasil eventualmente se torna um centro de data centers ou de armazenamento né, nesse sentido. Então, assim, vocês entendem isso como um cenário futuro, Sim, próximo? já é real. Ou tá aí? Já é real, já está acontecendo. Nós, a nossa empresa, recentemente, nós contribuímos ali com o startup de um grande data center lá em Barueri, lá em São Paulo, né? Lá na região do Tamboré. E ali é uma subestação hoje que o cliente, o data center, absorve hoje 55 megawatts. É uma subestação blindada, uma subestação abaixadora, e ela é alimentada por duas linhas de 230 kV. É uma linha, uma LT da Anhanguera e outra da Engenheiro Souza Dias, se eu não me engano. Né? Então, Edgar Souza. Linha Edgar Souza e linha Anhanguera, né? São duas linhas de transmissão. E já é uma realidade. E o projeto de expansão é para 500 mega. Aquela vai ser, aquele data center tem plano de expansão para ser o maior data center da América Latina. É gigantesco, né? Então hoje ela é operada por um cliente nosso, né? Um cliente que é referência em operação de data centers e soluções, são soluções especiais, né? Que a Engie Soluções desenvolve essa atividade, né? Então, tem um corpo técnico robusto, muito bom, excelentes profissionais, né? E a Engie abraçou esse tipo de projeto, né? E está executando a operação desse tipo de ativo, né? E eu achei fantástico porque eu não conhecia. Quando eles me chamaram para participar desse projeto, eu analisei, né, o desafio. E eu gosto muito de desafio, né? Eu sou muito destemido, sabe? E eu falei, vamos lá, vamos para cima, vamos fazer acontecer. E a gente abraçou o projeto, né? E ficamos com eles até a entrada da operação, né? Até a operação comercial. Então, já é uma realidade. E eu vou falar mais para vocês. Esse foi apenas um dos primeiros projetos do Brasil. Haverão muitos outros. Uhum. Por quê? Porque o Brasil é um celeiro de geração de energia. Em qualquer fonte, em qualquer tipo de fonte, o Brasil tem isso. Agora, com o crescimento, que vai crescer muito, vem também os desafios. Vem coisas que não estavam previstas. Por exemplo, ninguém imaginava uma perturbação da proporcionalidade que aconteceu no dia 15 de agosto de 2023. Então, aonde há expansão, há desafios. E aonde há desafios, também há oportunidades. É uma realidade. É uma realidade isso. E vai crescer muito mais.
pode aguardar daqui a 7, 10 anos, o Brasil vai ter muitos outros data centers aqui dentro, né? Justamente porque é um país, né, que o investidor de fora olha para a gente e fala: tem energia, tem lugar para investir e a moeda lá de fora é super valorizada, a nossa é desvalorizada, né? Uhum. 5-1, 7-1, e o investidor fala: vou para o Brasil, né? E já foi muito mais confiável, né? A gente começa a entrar num tema que eu não gostaria de falar, né? Mas essa questão política é uma questão que o investidor de fora, ele às vezes quer vir, só que quando ele olha para o cenário, ele se sente um pouco inseguro, né? Mas de qualquer forma, né, o investidor sabe que quando ele está em outras terras, outros países, ele está sujeito àquelas leis e àquela determinada cultura, né? Mas vai crescer muito. Pode esperar que essa questão de data centers no Brasil vai ser algo que nos próximos 10 anos aí vai ter um crescimento acelerado. Se o Elon Musk não conseguir colocar fotovoltaica em satélites ao redor, em órbita, que ele já disse que ele tem essa ideia, inclusive ele fundiu, né, a empresa de IA dele com a SpaceX. A empresa de IA não tinha uma boa rentabilidade, a fusão fez sentido também por conta disso. E a ideia é que ele tenha servidores em órbita que usufruam da ausência da atmosfera e, portanto, menos interferência, né, na captação dos raios solares e sejam uma alimentação para esses data centers. Além disso, a questão térmica, né? A gente, como não tem... A atmosfera é quase nula, né? É quase o vácuo. A questão térmica é muito melhor. Então, enquanto eles não resolverem isso aí, ainda vai colocar aqui no chão. Não vou falar só o Brasil, mas o mundo, né? O mundo, ele tá numa evolutiva, ele tá numa curva exponencial em termos de tecnologia. Por exemplo, tem coisa nova chegando que vai ser impossível a gente, às vezes, querer acompanhar tudo. Por exemplo, quando a gente fala transição energética, já tem empresas estudando isso. Por exemplo, vou dar um exemplo da WEG. A WEG está em todos os setores hoje e ela já está estudando novas tecnologias. Tem um P&D ali, tem uma área de inteligência estudando novas tendências, estudando o que está acontecendo na China, na Alemanha, nos Estados Unidos, em Israel, né, que são lugares onde a tecnologia ela chega primeiro. Ela é puxada, né? Pelas Ela necessidades. chega primeiro, isso. Então já tem gente pensando, e se eu acontecer isso? O que precisamos fazer? Precisamos criar isso. Então é interessante saber que já tem pessoas criando, pensando lá no futuro, né? E hoje está materializando isso que já foi pensado há décadas, né? Só que não sabiam como, ou já até tinham algum estudo, mas com a era da inteligência artificial hoje, nós estamos numa era de aceleração, né? Tudo acontece muito mais rápido. Um projeto antigamente demorava meses ali para executar. Hoje nós temos a informação muito mais rápido na palma da mão e tem coisa acontecendo em semanas, né? Como ferramenta é Sim, sensacional. Extraordinário. sim, é um meio, né? Ela não é o fim, ela é o meio, né, que influencia no resultado final. Isso aí. Bruno, eu queria te fazer uma pergunta. Você esteve bastante e continua também tendo muita vivência de campo, né? Nos clientes, nas usinas, até mesmo plantas da Petrobras, né? Por exemplo. E a gente sabe que muitas vezes o desgaste dos componentes, a obsolescência de um regulador de tensão, a obsolescência de um regulador de velocidade pode vir a ser um problema. Mas existe também muita resistência para a troca, né? A gente vê bastante isso. Cara, tá funcionando. Ah, mas ainda não parou. Pô, tá 15 anos funcionando, o que você quer que eu troque? E isso é uma constante quando você vê, sim, essa mentalidade em relação a sobressalente, em relação à manutenção preventiva? Isso depende muito do cliente, né? Isso é um planejamento que vai muito da consciência dele, né? Da possibilidade de falha, e não é desejável que um equipamento pare, que fique uma semana parado porque um equipamento deu problema, que já se sabia que era obsoleto, que já podia parar a qualquer momento, né? Então, grandes clientes realmente fazem um planejamento de modernização. Isso aí a gente vê isso aí nos grandes clientes. Agora, outros que, como muitos PCHs, né, usinas de geração, que querem só mesmo contabilizar a venda da energia,
são bastante resistentes em troca de equipamento. Na verdade, quando não existe essa preparação, é um jogo de azar. É. Pode continuar funcionando, como muito bem pode parar no momento mais inoportuno possível, né? Isso, ou tem equipamentos antigos que querem fazer funcionar, então querem, vamos dizer, reativar aquele equipamento que está guardado ali há 5, 10 anos e querem fazer aquele funcionar de todo jeito. Eu São tive resistentes recente em aí, trocar mesmo. tive um cliente que tinha uma placa de pelo menos 25 anos de idade. A quantidade de trípodes que tinha naquela placa eu nunca tinha visto numa placa. Era obscena, assim, a quantidade. E para que gente que tá ligado mais nessa parte, chama atenção, né? E fiz, né? Todo o orçamento, toda a proposta técnica para trocar. Declinou. Conseguiu consertar a placa. Era um componente lá. Mas Mas não tem sobressalente. Isso, quanto tempo Não tem. mais vai funcionar aquele Exato. equipamento? Eu até trouxe esse ponto. Ó, quantos dias você ficou parado até achar alguém que desse conta de consertar e achar esse problema, né? E em breve vai acontecer novamente, porque é o desgaste Vai, natural isso. dos Aham. equipamentos eletrônicos, né? Natural. Então, E vai ser outro componente agora. Exato. Realmente. E dentro desse sentido, a gente tem opções, né? A gente tem opções para que a gente realize retrofits, a gente tem opções para que a gente veja uma nova solução e não é muitas vezes só trocar um equipamento por outro para fazer a mesma coisa. A gente consegue trazer muitas melhorias, Sim, claro. uma substituição, né, de um equipamento antigo. Essas melhorias vão para diversos pontos e eu queria entender de vocês. O que um equipamento novo, com tecnologia atual, recente, com uma visão atual em relação a controle, né, ajuste de proteções, limitadores, ganhos, o que tudo isso pode beneficiar o cliente, para além da confiabilidade? Para além da confiabilidade, é muito importante, né? Tudo isso que você destacou nessa pergunta, isso é muito importante porque hoje eu conheço muitas plantas, desde as mais novas até as mais antigas, né? Pra você ter uma ideia, eu trabalhei numa hidrelétrica de 1969, né? Uma usina hidrelétrica, muitos equipamentos antigos, antiguíssimos, né? E a cultura da empresa era reparar. Não era trocar, não, era reparar. Então, a cultura era essa, fazer reparos, né? Só que com a troca de donos veio a necessidade de extrair o melhor. Como é que eu vou extrair um indicador da minha planta se o meu equipamento não consegue me fornecer isso? Não consegue fornecer dados, né? O que acontece, por exemplo, nos reguladores de tensão de antigamente, dos reguladores de velocidade, que ainda era feito tudo na mão, sabe? Como é que eu vou extrair gráfico, tendência, performance, ganho de um equipamento desse? Não consegue, sabe? Então... gerar de olhos vendados. Isso, a modernização, não só isso, o estudo dos dados, isso traz parâmetro, né? Traz parâmetro da performance da planta. Isso acontece muito, essa é uma mentalidade, tá? É a mentalidade. Eu atendo grandes clientes e pequenos clientes, né? Tem clientes que têm CGH, PCH, e muitos dos nossos clientes, eu vou dizer ali 70% que tem CGH e PCH, não metrifica o processo. Não metrifica. Ele só olha para o indicador. Painel de medição e faturamento. Só isso. Ou seja, se ele não mede todo o processo, se o equipamento dele, o regulador de velocidade, tensão, relé de proteção, sistema escada, não consegue oferecer parâmetros, como que ele vai conseguir fazer o diagnóstico? Não tem como. Não tem como. É a mesma coisa de andar no escuro. Ele só olha para o resultado final. Ou seja, se tiver um furo aqui nessa xícara, tá vazando água, com certeza, se ele for fazer um estudo, ele vai ver que tem muito furo, tem muito desligamento. Só que como que ele vai tampar esses furos se ele não sabe que tem furo, né? Então, o equipamento hoje, ele não é só um executor, só o equipamento projetado para desenvolver uma certa atividade. Ele precisa gerar relatório, precisa gerar dados, precisa ter limitação, ter curva, ter limitação, confiabilidade, velocidade, atualização, hardware, software. Ele tem que ter tudo isso para poder trazer, para melhorar o resultado final. O que acontece? Isso é uma cultura, tá, gente? De empresa pequena, CGH, PCH, né? Não são todas PCHs. Eu tenho clientes que têm PCHs que
Os indicadores deles são muito bons e eles acompanham tudo. É tudo metrificado. Mas temos outros que só olham para o resultado final. Ou seja, ele não sabe que ele tem um problema, porque ele não mede. Se ele medisse, ele saberia que ele tem um problema. Ou seja, ele está gerando, ele não sabe que ele tem um problema. E se ele não sabe que ele tem um problema, ele não sabe que existe uma solução. E se ele não sabe que existe uma solução, ele acostumou com o resultado. Se o resultado tá ruim, tá tudo bem, sempre foi assim. Agora, quando o investidor ele fala assim, eu quero metrificar todo o processo de manutenção, de operação, de confiabilidade, de disponibilidade, de taxa de falha, aí, quando ele analisa um relatório sobre isso, aconteceu com a gente, tá? Ele toma um susto. Ele toma um susto. Nós temos um cliente, que a gente fez um trabalho na usina dele, 3 meses de análise. Consultoria. A gente está com muito desligamento, a gente queria verificar isso. 82 desligamentos no mês na CGH. Misericórdia. 50%, quase 50% era de sensibilidade na linha, porque era geração distribuída, né? Outros 50% falha de equipamento, falha interna. Então a gente esmiuçou todos os dados. Ele teve Tudo bem que os desligamentos eram rápidos, né? Então tinha ali 97% de disponibilidade. No entanto, a taxa de falha era altíssima e também a questão da confiabilidade era 8%. Ou seja, quando a gente entregou o relatório final, eles ficaram tristes. Só que eu falei, não é para ficar triste, isso aqui é para vocês criarem um plano de ação, né, e metrificar o processo, analisar onde é que tem mais falha, ir eliminando por etapas. É caro agora querer fazer tudo de uma vez, então faz por etapa. Ó, primeiro trimestre faz isso, segundo faz isso outro, para ir barateando, diluindo o custo ao longo do ano e vai mudar o resultado final. E com certeza muda. Então, o equipamento hoje, ele não pode só executar, ele tem que trazer dados. Dados é ouro. O maior ouro do mercado hoje se chama dados. Porque quando nós temos dados, a gente esmiuça todos esses dados, a gente sabe se aquele equipamento ele é confiável ou não. Se ele já está obsoleto ou não. Exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Vamos falar de eletroeletrônica. Ela é de proteção, regulador de velocidade, regulador de tensão, sistema de sincronismo. Esses equipamentos, como se fosse um celular. Um celular. O celular com 5 anos ele já pode descartar, pode trocar. Igual a Apple, né? A Apple, eles fazem atualizações e as atualizações, com 5, 6 anos, o celular pode descartar. As atualizações, em vez de ajudar, atrapalha, né? Essa é a grande verdade. Eles fazem de propósito, na verdade, em alguns casos. Eles fazem umas atualizações, uma melhoria que arruma uma coisa e estraga outra. Nos equipamentos eletroeletrônicos, tem vida útil. Estourando 15 anos. Então, se você que está me assistindo, se você tem uma PCH, CGH, UHE e o teu regulador tua eletroeletrônica tem mais de 15 anos, esse equipamento ele vai parar a qualquer momento. Sugiro você começar a fazer um estudo de mercado, né, para você começar a modernizar aos poucos, porque uma hora esse equipamento vai parar, você não vai encontrar um sobressalente rápido. Às vezes, se você já está com o equipamento obsoleto, e é a hora de você começar a olhar para as tecnologias que existem no mercado hoje. É nesse momento que a Gemer ela vem com uma proposta, né, de valor e de entender que é uma necessidade. A gente comentou aqui a tendência que cada vez mais as hidrelétricas têm um papel central na geração e a demanda também está aumentando. Então, a gente tem hoje muitas usinas antigas, né? A gente teve muita usina construída há mais de 10 anos atrás, que vivem essa realidade hoje, e a gente tem uma atenção muito grande com os nossos equipamentos, mais precisamente com o GRTD 2000, esse cara aqui do centro, na realização desses retrofits. Então, o GRTD 2000 hoje é um equipamento que a gente incorpora as funções de tensão, velocidade e sincronismo, e traz justamente o que você falou em relação a registro de oscilografias de eventos e comunicação, o que é necessário, né, para eu passar isso para o supervisório, etc. Então, é um equipamento hoje que a gente consegue restabelecer a confiabilidade, consegue aumentar as variáveis registradas, visualizadas, acompanhadas, justamente para ter essas métricas,
com um retrofit de tensão, velocidade e sincronismo, por exemplo, em torno de 5 dias. Então, Maravilha, hein? a gente tem um planejamento anterior, né, Adriano? A gente faz um estudo da necessidade, verifica tudo que é necessário, tráfego de estação, né, tensão de comando, etc. E vai já com tudo planejado para realização. E a ideia é que a indisponibilidade ela seja curta, né? Que quanto mais tempo a gente ficar com essa máquina parada, mais geração se perde. Para além disso, a gente entende hoje que o nosso cliente ele precisa ter autonomia. Essa é uma visão que talvez a gente traga diferente, é uma visão que a Gemer se posiciona desde o início, que nós temos hoje um software de parametrização que é aberto, ele não tem licença, ou seja, você não precisa adquirir a licença dele, e a gente fica feliz em capacitar o operador nos ajustes de parâmetros, nos ajustes de limitadores, porque se eventualmente esse cliente tiver alguma necessidade, ele tem autonomia, ele tem como gerenciar aquilo que vai vir a acontecer. A gente consegue prestar suporte? Com certeza, a gente tem nosso suporte remoto, a gente tem nossa assistência técnica, o Adriano diuturnamente está falando com os nossos clientes e prestando suporte no que é necessário, mas muitas vezes o cliente quer ter como agir e não consegue, né? Por bloqueios que são impostos. Então, é uma mudança que a gente entende que é necessária. Tomás, aproveitando o ensejo, ontem eu estive na fábrica, né? Eu não vi o André lá, não consegui ver o André, mas eu tive com o Adriano, né? E eu fiquei admirado com tudo que ele me falou sobre esse equipamento, né? Queria ter mais tempo, né, para poder aprender bastante mais coisa. sobre esse equipamento, porque fantástico, fantástico, é algo assim que o mercado estava precisando disso. E já é um sucesso absoluto, né? Eu queria fazer uma pergunta para o Adriano. Adriano, qual é o segredo do sucesso do GRTD 2000 para controle de velocidade, tensão e sincronismo em hidrelétricas e termoelétricas? Olha, hoje a gente tem um equipamento que ele oferece uma facilidade de configuração. Não vou dizer que seria rápido configurar ele, né? Mas ele tem uma facilidade de entendimento de como configurar cada parâmetro. Clientes elogiam tanto o software, né? A visão do software para configurar e a facilidade de operar esse equipamento. Não é só um ou dois clientes, todos eles elogiam mesmo a facilidade de acesso a ele, né? E a gente tem uma confiabilidade muito boa desse equipamento, tanto para geradores quanto para motores síncronos. Então, onde a gente instala, a gente realmente não tem dor de cabeça com esse equipamento. Não tem mesmo. Que maravilha, um MTBF altíssimo, né? Altíssimo. Isso acho que é o segredo do sucesso. Isso Na vem- sua visão, André, sucesso desse equipamento do GRTD 2000, o que você atribui isso, além de tudo que o Adriano já pontuou, da engenharia por trás desse equipamento? Você consegue falar para mim um pouquinho sobre Eu vou tentar aqui Sobre isso? expressar aqui um pouco com base na minha experiência. Alguns concorrentes, plataformas do mercado, são muito fechados e restritos. Eles vendem uma solução que é uma caixa preta fechada e que se por acaso eu, como proprietário da usina, quiser fazer qualquer intervenção, eu viro escravo do meu fornecedor. Já a Gemeyer, não. Ela te entrega um produto que tem uma interface simples, né, e amigável de configuração, né, e você pode tanto contratar ela para fazer a atividade, ou se você tem habilidade, né, e tem treinamento para mexer com o equipamento, você está livre para fazer isso. Tá? Então, esse, além de ser um ótimo produto, né, tem uma ótima taxa de confiabilidade, ele te dá essa facilidade, né? E a gente observa, né, nessa minha jornada aí, que a grande dificuldade com relação às usinas hidrelétricas era isso. Você entrega uma caixa, tem uma caixa preta lá que você vira escravo, mas ninguém mexe naquilo. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, parou a usina. Cara, quem
que deu problema? Ah, regulador tensão e velocidade. Dependente do fornecedor, né? Fornecedor não tem gente para te mandar. Acontece muito. E aí, o que é que tu vai fazer? Acontecia muito isso no O que é mercado. que tu vai fazer? E assim não, né? Você pode se habilitar a você mesmo, né? Operar o equipamento. Às vezes é uma configuração, ajuste de malha, né? Então, é bem tranquilo. E tem clientes que a adequação acaba necessitando de uma revolução. Você precisa trocar tudo. É, realmente. Tudo o sistema está interligado a um único CLP ou a um único sistema que tá ali preso, fechado, e qualquer adequação, qualquer ajuste não é possível, né? Isso realmente é uma dificuldade. Imagino que você tenha vivido, né, muito isso. Sim, é uma grande dificuldade técnica por parte do cliente, vamos dizer assim, né? Porque muitas vezes ele não tem uma engenharia de proprietário que faça essa análise antes da compra, né? Sim. Então, muitas vezes eles querem olhar preço, Uhum. né? Falar dessa forma, eles querem olhar preço e não olha assim o pós-compra, Sim. né? Comprei e agora? Agora eu tenho isso aqui, como é que eu vou me virar com isso? Né? Não avaliam a questão da empresa, que pode dar todo esse suporte, né? Então isso é muito Exato. importante antes de estar adquirindo, fazendo um retrofit, né? E, Levar isso em consideração. e Isso é um ótimo argumento de venda Sim. também. E é É um dos interessante. meus papéis, inclusive, trazer isso à tona, né? E é Aham. interessante isso que o André falou, porque às vezes a pessoa que trabalha no setor de suprimentos de uma empresa, um comprador, por exemplo, ele só está olhando para o preço. Ele não olha para a parte técnica, para o pós, para o suporte, para a amigabilidade, acessibilidade, tudo. Ele não olha para isso, né? Então, às vezes, ele acaba adquirindo um equipamento, ele ganha, às vezes, um pouquinho ali na compra, mas ele esquece do resultado final, que é aquele equipamento que vai gerar, que às vezes um dia parado por falta de suporte, por falta de um sobressalente, às vezes, acaba sendo muito mais caro a compra do que o resultado final. Ou seja, ganhou na compra, mas acaba perdendo na produção. É prejuízo. Se a gente for olhar para o consolidado final, é prejuízo. Né? E eu acho interessante essa interface amigável com o equipamento e com a própria GEMER, engenharia, suporte técnico, né, que tudo isso acelera o processo e diminui uma possível indisponibilidade no campo, né, de uma máquina parada, por exemplo, né? Nós Sim. temos essa facilidade de acesso, né, do cliente com a engenharia ou com o comercial para dar um suporte, né, de qualquer pessoa da empresa da área técnica lá. Teve um caso recente que eu até comentei com você ontem, Gustavo, que foi um cliente que estava tendo desligamentos frequentes e a análise dele apontava para o regulador de velocidade, que no caso é o GTD 2000 que está instalado, né? Então ele estava direcionando a causa do problema ao regulador de velocidade. Então foi feito um contato, né, com a engenharia, né, a nossa engenheira que fez o contato, o apoio a ele, né? E analisando os dados, identificou que era o encoder que estava com problema na medição de velocidade. O pêndulo eletrônico, que é uma proteção, estava atuando com frequência e desligando o gerador. Então não era o regulador de velocidade, era externo a ele. Então a gente dá esse suporte e acaba descobrindo que são periféricos que estão causando Instrumentos, né? problemas. Instrumentação, né? O apoio nessa análise é muito importante para que o cliente não fique preso, né? Às vezes num funil onde ele enxerga só regulador, e na verdade tem outras tantas variáveis que Sim, a gente consegue ajudar o cliente a enxergar, né? Sobre a questão de vida útil do equipamento, isso também é uma preocupação nossa. Sim. A gente tem clientes aí onde isso é muito considerado. Petrobras, por exemplo, é um desses clientes. A gente tem aplicado tanto em motores síncronos quanto em geradores. E hoje a gente tem a garantia de fornecimento para os próximos 10 anos do equipamento. Que maravilha. Isso também é possível porque novas funcionalidades, novas atualizações, né? As atualizações, elas estão planejadas, estão acontecendo. Só que elas são todas feitas na base que nós temos, que é o GRTD 2000. Então, há compatibilidade entre os equipamentos. Então, a gente não tem hoje, né, algo que... Não, pô, tudo que antes existiu vai ter que ser descartado porque esse aqui não é compatível. Não. A ideia é justamente que haja compatibilidade e que a gente tenha uma vida útil muito longa para o equipamento.
E quando se trata, por exemplo, agora a gente recente vai entregar um novo software de parametrização, né? Uma interface mais atualizada, mais bonita também, né, Adriano? Justamente para que a gente sempre esteja aí nessa evolução. Bom, vou aproveitar, né? Já que a gente está falando dos produtos da Gemeyer, aqui atrás a gente tem hoje a RTD 2000. À direita de vocês, a gente tem a IHM. Essa IHM hoje ela é algo completamente ajustável. Questão de tamanho, questão de telas, né? A gente tem essa preocupação em relação a isso. Tem muito cliente hoje que nem está usando, né? A gente vê supervisório sendo uma constante, então, assim, existem clientes que estão eliminando a IHM da porta do painel, mas tem aqueles que ainda têm essa preferência. Então, hoje, dentro da linha de produtos da Gemeyer, nós temos os reguladores de tensão analógicos, que são destinados aos duplos geradores diesel. Nós temos a parte dos reguladores digitais, que aí são destinados tanto diesel, em algumas situações, quanto para usinas hidrelétricas, termoelétricas. Então, o nosso equipamento mais completo, como eu comentei, é o GRTD 2000. Ele vai fazer o controle, tensão, velocidade e sincronismo. Mas nós temos outros dispositivos, como, por exemplo, o G-Sync. O G-Sync, que está à direita da IHM, ele é um equipamento que é destinado justamente a fazer o check do sincronismo e mandar fechar para fazer o Fazer o sincronismo. controle do sincronismo. Isso, fazer o controle do tensão e sincronismo. velocidade e dar o comando de fechamento. Exato. Então, verifica, né, tensão, frequência e ângulo. Dadas as condições, ele permite, né, o sincronismo. E o equipamento, né, o GTD 2000 é um equipamento versátil. Então, hoje ele tem uma potência incorporada, que suporta até 15 amperes de corrente de estação. Só um adendo, o que importa é sempre a corrente, a potência da máquina é outro fator, mas em relação à escolha do regulador, que a gente precisa da corrente de estação. Então, incorporado ele, até 15 amperes. Acima disso, nós temos soluções de produto. Eu dou ênfase no produto por quê? Porque se é montado em placa, você não tem um sobressalente. Então, até 500 amperes, nós temos ela como um produto. É a GPRT 2000. É uma ponte tiristorizada externa. Se o cliente quiser ter uma no estoque sobressalente, ele pode. Não quer deixar duplo canal? Perfeito. O equipamento tem esse recurso também. Então, tanto de controle quanto de potência, nós temos como realizar o duplo canal ali sem problema nenhum. Inclusive, temos várias aplicações, né, Adriano? Sim. Tanto com módulo de 15 amperes, Quanto com ponte potência externa. tiristorizada. E aí a versatilidade está também no sentido de, não quero duas pontes. A ponte é um dispositivo robusto. Tudo bem, a gente faz a duplicidade do controle. Aqui eu tenho uma característica específica, eu quero fazer só da ponte, o duplo canal. Ok, também é possível. Então, a gente tem essa diversidade de componentes e dispositivos. A Gemeyer, então, hoje é uma fabricante de equipamentos, ela é uma prestadora de serviços no sentido de desenvolvimento de projetos e execução de serviços em campo. E também hoje temos a linha aí de fornecimento de painéis, né, montados, painéis de estação, entre outros. Então, eu falando assim, né, eu estou falando da Gemeyer como uma indústria, né, uma indústria. Mas hoje, na minha atuação, o que eu vendo para o meu cliente não são os produtos, né, não é o GTD 2000, não é a HM, é a certeza de que a geração vai continuar. É a segurança de que o meu cliente não vai ter uma parada inesperada. É o alívio do cliente entender que em 5 dias ele consegue restabelecer a confiabilidade dele com retrofit. Então, a minha missão hoje lá dentro é essa, né? Para além da fabricação dos produtos, entregar realmente essas outras coisas, né? Maravilha. Eu estive analisando ontem, né? Estive na planta ontem, lá da Gemeyer, na fábrica, e eu fiquei admirado, né, com a produção, com o processo de produção, com todo o cuidado, com a fabricação, e eu vi que é um Apple, né, no que eu digo durabilidade, confiabilidade do sistema de regulação, sabe? Não só o regulador de velocidade e tensão, não só o GRTD 2000, mas todos os outros componentes. Todos são feitos dentro de uma linha de qualidade assim tremenda, né? Existe todo um cuidado, né? Sim, Com porque uma estática. coisa é eu ver o equipamento no campo instalado.
outra coisa é vir para a fábrica conhecer, sabe? Eu fiquei maravilhado com tudo que eu vi, né? O Adriano me apresentou todo o processo, né? E o Adriano é um PhD nisso, né? O Adriano é o mestre ali dos reguladores. Eu acho que depois do James Watt, o mestre Olha só. é o Adriano, né? Porque além dele cuidar dessa parte ali do processo, ele ainda trabalha na parte do cérebro do negócio, né? Ele trabalha no cérebro do software, desenvolvendo o software, né? Ajustando, melhorando, e também trabalha no hardware, melhorando o hardware. Então, eu fiquei, né, fantástico em conhecer uma pessoa que nem o Adriano, uma pessoa, um profissional de altíssimo nível, né? E que hoje atende grandes clientes. Inclusive, ele contou uma experiência muito legal, né? Que eu gostei muito daquela história, mas a Gmeir hoje tem soluções na América Latina, né? Sim. Em Belize, ou seja, tem equipamentos da Gmeir que o Adriano teve lá e trabalhou implantou, né, esse sistema de regulação das hidrelétricas de Belize, e hoje essa hidrelétrica, esse conjunto, né, atende mais de 50% da geração de um país. É muito interessante isso. Exato. Isso é um case para a Gmeir, um case para o Adriano, e isso mostra, né, o potencial poder de crescimento que a marca tem, que o produto tem, né? Que já alcançou os países da América Latina, né? Eu fico muito feliz em conhecer o processo, porque uma coisa eu tô andando muito no Brasil e vou em várias plantas, né? Uma coisa é você ver o equipamento instalado, outra coisa é conhecer como é que é feito isso, sabe? E isso me remeteu aos meus tempos de campo, que eu fui do campo, tá? Eu trabalhei na montagem, trabalhei na operação, depois comissionamento, depois manutenção, depois fui pro PCM, depois centro de operação. Então eu conheço todo o processo. E eu acho muito interessante isso aqui, porque se eu fosse, né, se eu fosse um diretor de grandes empresas, eu traria o meu pessoal de campo para a fábrica da Gmeir, para entender o processo, para conhecer que a pessoa que está lá no campo, ele não pode ser mais só um apertador de botão. Porque essa profissão, apertador de botão, essa profissão morreu. Assim como o xerocador, lembra do xerocador? Assim como o datilógrafo, né? O revelador de filmes, você lembra? A mesma coisa é o profissional do campo, que só aperta botão. Essa profissão morreu. Se esse profissional ele não entender de uma lógica, de uma malha de controle, como é que é feito o controle de carga-frequência, controle de estatismo, esse profissional ele vai se despedir do mercado logo logo, né? E se eu fosse o diretor de uma grande empresa, se você que está me vendo, que é um gestor, um tomador de decisão, tá na parte tática ou na parte estratégica da empresa, você precisa trazer os teus colaboradores para conhecer a fábrica da Gmeir. Porque eu tenho certeza que você vai ter um excelente atendimento, né? E principalmente você vai poder adquirir conhecimentos que são uma verdadeira sala de aula, que nem dentro da faculdade se aprende, que é aprender com o Adriano, né? Entender todo o processo, e você vai preparar o teu time. Então, conselho, né, para você que é tomador de decisão: traga o seu time para conhecer a fábrica da Gmeir, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem acolhido e você vai sair daqui com uma mega aula. O teu profissional de campo, ele não será mais um apertador de botão. Ele vai ser um profissional de alto nível, tenho certeza disso. As portas estão abertas para quem quiser conhecer a empresa, para quem entender que há oportunidade de soluções junto conosco. A gente está completamente disposto a discutir sobre as dificuldades, os desafios que esse cliente pode vir a enfrentar ou está enfrentando, né? Então, faça um contato conosco. A gente com certeza vai ficar, na verdade, muito feliz de receber. A gente aprende muito com os nossos parceiros, aqui mesmo, com vocês aqui. A oportunidade de conversar, de discutir sobre as coisas é um crescimento constante, e não só para nós, mas para quem também está conosco. Então, posso só complementar rapidinho? Claro. Né? E eu acho bem interessante essa questão de trazer o operador, às vezes, para conhecer, né, o produto, a fábrica. Sim. Porque o que acontece? O Adriano até contou um caso aqui que ele fez o atendimento remoto
né? Porque, o problema é regulador de velocidade. Até que verificou que o problema era externo, né? É instrumentação. Instrumentação. E eu acompanho e faço muitos atendimentos remotos em algumas usinas, né? E eu sempre falo, programa de CLP não se desfaz. Então, se a usina parou, o problema não está analógico, né? Ela operava há tantos anos, então o problema é instrumentação e a mesma coisa a parte de regulação, né? De tensão e velocidade. Então, dando esse treinamento para o operador, diminui o tempo de parada e de Sim. disponibilidade da usina, que ele já consegue verificar e fazer esse filtro, e muitas vezes nem vai acionar o próprio fabricante, ele já vai dizer, pô, o problema era encoder. Porque, de certa forma, no atendimento remoto, tu vai chegar a esse ponto. Né? Só que para isso tem que preparar os operadores, Isso né? Então não é só o apertar botão, como tu falou. Isso Né? mesmo. Tecnicamente, ele estar preparado, conhecer todos os processos dentro da usina, né? Para que ele consiga fazer esse primeiro combate. Então, um resuminho rápido, Adriano, da nossa linha hoje, da nossa fabricação, porque a gente tem algumas etapas lá, né? As máquinas que nós temos, então, desde o componente PTH, um resumo para nós. Um processo de montagem, Breve. né? De um eletrônico, né? Eu sei que você consegue elaborar. Ah, bom, vai ter, claro, uma separação de materiais para atender aquela produção, mas o primeiro passo é a máquina printer, que vai aplicar a pasta de solda para componentes SMD. Depois a montagem dos componentes SMD na máquina pick and place, né? Componente a componente, uma máquina rápida de montagem. Depois essa placa vai para um forno de refusão, onde vai aquecer essa placa até o ponto de fusão da solda. Depois é feita uma inspeção daqueles componentes SMD e montagem PTH, que são os componentes maiores, montados manualmente. E tem uma segunda etapa de solda, que é a solda onda. Depois vai para uma pós-solda, que é uma outra inspeção de solda e correções. E daí a gente tem, então, um teste preliminar da placa, né? Seja com regulador, seja de controlador, que for. Um teste inicial. Passou naquele teste, está tudo ok, vai então para um encapsulamento, no caso dos produtos que são encapsulados. Então, toda etapa da fabricação é feita por nós, né? Feita na Tudo lá nossa dentro. fábrica aqui em Tudo lá Jaraguá do dentro, sim. Sul. Queria trazer um assunto que quase passou batido por nós falamos do retrofit, mas existe hoje talvez uma discordância de entendimento, que é qual que é a diferença de um retrofit e uma repotencialização? Porque são coisas diferentes, não trazem os mesmos benefícios e às vezes são confundidas. Queria a visão de vocês aí, quais são as diferenças entre os dois? Quer começar, André? Pode ficar à vontade. Então, a questão do retrofit, ele é uma melhora no teu controle do teu sistema de geração. Então, você vai melhorar a automação, vai melhorar o desempenho do teu LV, do teu LT, de toda a tua planta de geração, né? Vai melhorar o controle, né? Vai ter um melhor desempenho. Então, por exemplo, você não vai ter a mais potência de geração. Eu digo de máquina. Você pode gerar mais por menos em disponibilidade, né? Quando você fala em repotencialização, né, os custos já são maiores, né? Porque você mexe com a parte de repotencialização do gerador, turbina, você vai aumentar a potência de máquina, né? Então os custos, né, tu vai ter que tirar essa máquina lá de campo, vai ter que mandar para o fabricante. Então a repotencialização, ela vai ter um custo mais elevado do que um retrofit, né? E o retrofit, ele vai te dar o quê? Vai te dar segurança, vai diminuir teu MTBF, né? Então, tu vai ter uma melhora considerável no teu sistema de geração. Perfeito. É interessante porque a repotenciação, um parâmetro essencial são dados, né, hidrológicos, né? Ou seja, a sazonalidade do período chuvoso, né? Então, quando acontece, né? Às vezes construiu uma hidrelétrica em cima de um dado, né, histórico, que é um parâmetro, né, para o cálculo de vazão. Analisar o que aconteceu desde 1930, que são os dados, né, que se tem lá no site da ANA. Só que são dados que a gente precisa medir isso em tempo real, né? Então a ANA, a Agência Nacional de Águas, ela tem mapeado aí os principais rios do Brasil, tem uma vazão média, né, dentro daquele histórico, só que é necessário fazer um estudo ali de uns 2, 3 anos para analisar, né, a pluviometria, para saber qual é
a quantidade de chuva durante os meses do ano, né? E também analisar a fluviometria, né? Analisar toda a questão de vazão para saber se aumentou a vazão, o volume naquele determinado rio. Aí, excedente, estudando isso, opa, temos aqui, não sei, pode ser que apareceu água no lençol freático aqui e tal. Vamos fazer uma repotenciação, né? É uma realidade em alguns lugares. Agora, em outros lugares, já acontece o inverso. Aí tem menos água. Aí é necessário fazer um novo estudo de garantia física, né? Para mudar o contrato, que senão vai tomar prejuízo no decorrer do tempo, né? Então, são duas variáveis, né? E o retrofit é o que o André falou, né? É uma melhoria no processo, uma atualização nos equipamentos, com foco na confiabilidade final, né? Com garantir uma qualidade melhor do produto e uma disponibilidade, uma operação otimizando todos os períodos, né? Com a menor parada possível, né? A gente tem uma intervenção menor, com custo menor também. Sim, com certeza. E que pode ter ganhos proporcionais, eventualmente, Claro. a uma repotencialização, dependendo da necessidade, da circunstância. A manutenção corretiva é cara. É caríssima. Né? Quando a gente fala preventiva, manutenção preventiva ela é baratíssima. Preventiva, a preditiva é barata. Agora, quando a gente parte para a corretiva, é caro, caríssimo. Né? Uma máquina parada, às vezes. Aconteceu com um cliente nosso, tá? Lá no Mato Grosso, um cliente queimou um gerador novo, de 4 megawatts. Mão de obra despreparada, né, para atuar numa ocorrência. A máquina não sincronizava, e o profissional foi mexer no painel de comando do disjuntor. Forçou, né, bypassou a proteção, e enquanto estava fazendo o teste, esqueceu a seccionadora fechada, com o disjuntor fechado, fritou o pacote estatórico do gerador, né? Tudo bem, o gerador estava na seguradora, estava segurado, ok, mas e a chuva? E a água do período sazonal? Não tem seguro. Não tem. Então, infelizmente... E o tempo dessa manutenção? Sim. Quando se fala em componentes críticos do sistema de geração, né? Eu digo tráfego elevador, gerador... A gente fala de meses. Não encontra na prateleira. Não tem. Então... É diferente de um regulador desse aqui, que você chega lá na Gemeyer... Pronto entrega. Pronto, olha. É isso aí. Que maravilha. Diferente de um regulador. E às vezes o dono da empresa, ele fala, tá tocando, vai tocando do jeito que tá. Só que não é isso. Tá colocando em risco uma máquina síncrona. Às vezes um limitador, às vezes... Não. Por isso que eu digo, a preventiva e a preditiva... Quando ela é bem feita, ela consegue mitigar grandes falhas. E mitiga, consegue, através de ensaio, análise, né? E às vezes você está com um equipamento obsoleto, que um equipamento obsoleto pode resultar numa grande catástrofe de um equipamento mais caro, como um transformador, como um gerador, por exemplo, né? Como foi a história que eu acabei de contar para vocês, né? Teve uma outra situação lá no Mato Grosso também, né? Onde era uma empresa, uma usina pequena, equipamentos antigos, né? E o sincronizador estava com falha, e aí o pessoal tinha que fazer o sincronismo na mão. Sabe o que aconteceu? Fechou o sincronismo fora de tempo. Sabe o que aconteceu com o gerador? Torrou também o gerador. Um geradorzinho de 0.8, né? 0.8 kVA. Pequeno, mas faz muita diferença. Faz. Imagina... Tempo de máquina parada, tempo de correção, sabe? Então, são coisas assim que a gente vê e fala, isso dava para ser evitado. E dava. Toda grande catástrofe dentro do setor tem como ser evitado. Agora, isso parte muito da mentalidade do dono, do tomador de decisão, da engenharia, sabe? E são coisas assim que muitas empresas acostumaram com isso. Sempre, aí a linguagem, né, que eu sempre ouço, isso eu uso muito no campo, tá? Mas sempre foi assim, é aí que tá, as pessoas não podem acostumar com algo ruim, por isso que eu digo, quando a gente acostuma, quando a gente conhece o que é ótimo, o bom, ele se torna altamente insuficiente. Olha só,
Quando a gente acostuma com aquilo que é ótimo, o bom, ele se torna altamente insuficiente. Ou seja, quando as pessoas conhecerem um GRTD 2000 desse equipamento que a gente está falando aqui atrás, você vai esquecer o que você conheceu até então. Você vai falar, puxa, esse equipamento aqui é o que a gente precisa replicar para as outras usinas nossas. Não, preciso falar desse equipamento para um outro parceiro nosso de negócio, porque são equipamentos confiáveis. Você acostumou, é igual Apple, né? Só fala mal quem não tem. Né? Você já viu alguém falar mal alguém que tem Apple falar mal? Não fala, só fala mal quem não tem. Então, quem tem Apple não volta mais para o Android. Não volta. É a mesma coisa regulador. Quando as pessoas começarem a conhecer o GRTD 2000, que já está acontecendo isso no Brasil, porque é um equipamento novo, de uma empresa nova, que nasceu em 2022, é isso? Quando as pessoas começarem a conhecer, como já estão conhecendo, eles vão esquecer o bom, porque já vão conhecer o ótimo, né? E isso vai suprir a necessidade do setor elétrico, Sim. das nossas mais de 1.200 usinas que temos no Brasil hoje, né? Me deu até uma ideia. Isso só entre PCH e CGH, tá? Não tô nem falando das UHS ainda, que são mais 225, né? É muito usina por aí. Não, que você me deu uma ideia de podcast Apple versus Android agora. Fiquei pensando. É que eu tenho uns contras. Eu também não tenho iPhone. É por isso. Tá explicado, tá explicado. É, o chip M1 deles, M2, M3, é sensacional. É tecnologia fora de série. E é isso aí. Acho que para complementar, quais são os recursos mais diferentes que também não são tão presentes hoje nas PCHs e CGHs é o PCS, por exemplo, né, que é necessário para as grandes usinas, e o Black Start, que é uma condição de partida da usina que é muito particular. Até, Adriano, se puder trazer essa questão do Black Start que a gente tem lá em Belize. Belize é do lado da Guatemala. Não é uma característica do regulador de tensão, né? Isso é do sistema de geração. No caso de Belize, as usinas que estão funcionando com o equipamento, eles ficam numa ponta de linha. Então, se existir uma interrupção na linha de transmissão para aquelas cidades que são atendidas naquela região, tem que ter uma geração dali retornando para a linha de transmissão. Uhum. Então, aciona um gerador, que é numa condição de black start, ou seja, num apagão, e esse gerador vai trabalhar com tensão controle de tensão e velocidade, né, no RV dele. E depois fecha com a linha que vem, no caso lá, vem do México. Ou seja, nesse caso a gente está falando da capacidade de trabalhar com malhas de controle diferentes para poder atender a essa necessidade de uma condição. Naquele momento não é controle de reativo, não é nada, né? Ele vai trabalhar com tensão fixa para conseguir sincronizar com a linha de transmissão. Então, o Black Start seria isso, né? Seria iniciar uma geração dentro de um apagão. E o PSS? O PSS é um sistema de estabilização, né, de sistema de potência, né? Quando existe uma perturbação significativa ou uma descarga atmosférica, um curto-circuito de linha de transmissão, isso causa um afundamento de tensão e uma variação súbita de frequência. Então, o PSS ele faz um amortecimento no controle de tensão e rotação do regulador de tensão e velocidade, de forma a evitar um desligamento de gerador. Entendi. Então, quando ele não está ativo, é mais fácil perder um gerador e isso virar uma sequência de desligamentos, que vira um apagão. Mas quando o PSS está ativo, ele vai evitar o desligamento daquele gerador e voltar à condição normal de frequência e tensão. Ele faz a máquina trabalhar perto das regiões limites de operação dela, né? E garante a estabilidade do sistema, né? Para não haver o desligamento. Porque senão a gente teria aí uma cadeia de desligamentos. Se fosse um amortecimento, né? A gente pode sentir uma piscada na luz, né? Em casa ou no trabalho, mas ficou ligado. A resposta é muito rápida, né? Do regulador, Isso. né? Então evita um desligamento. Se pode ser evitado, ele pode ser evitado. A gente está falando nesse caso de usinas maiores, né? A gente está falando de usinas a partir de quantos mega, por exemplo? É o UHS que tem. O UHS, né? No Brasil são UHS, né? Mas fora do Brasil, né, existe uma exigência, né, de usinas menores, né? PCHs. Né? E
eu não tenho assim tanta experiência externa, né? Mas é algo já escutei algumas aplicações até de CGHs, que tem que ter modelamento e tem que ter PSS. Interessante. Que o padrão do mercado latino, ele é bem alto. É bem alto. bem essa questão. A gente tem alguns modelos de equipamentos aí que já são referências, são equipamentos americanos. E hoje é o que tem disseminado naquele mercado. E isso é equipamento que tem esse recurso nativo já, né? Então, eles acabam realmente aplicando. Pegando essa linha, tem uma pergunta para fazer para vocês. O que acontece se a Itaipu cair? Se hoje a nossa maior usina hidrelétrica sair do sistema, o que acontece? O que precisa ser feito? Vamos todo mundo ficar sem luz? Itaipu é um pulmão do Brasil, né? É um dos pulmões do Brasil, né? Quando a gente fala em termos de confiabilidade energética, né? Temos outras também, né? Temos usinas aí de acumulação que podemos considerar a Ilha Solteira, né? Uma usina também de altíssima confiabilidade, né? Conheço Ilha Solteira, conheço Itaipu também, né? Temos Tucuruí também, né? Que está na região norte. E é um grande bloco de potência, né? Ou seja, nós temos o consumidor que está aqui do outro lado, está aqui na outra extremidade, que esse consumidor que somos nós, a gente não para. Todo tempo estamos consumindo energia de alguma forma. Ou com nossos carros elétricos, ou com celular, ou com, enfim, diversos eletroeletrônicos, né? A gente está consumindo energia o tempo todo. A gente não para, né? E do outro lado aqui tem o gerador. Se ele gerar muito, isso vai atrapalhar aqui na qualidade de energia do consumidor, porque nós temos um excesso de reativo, né? E se ele gerar pouco, a frequência cai, né? Ou seja, a frequência ela é proporcional à potência disponível no sistema. Ou seja, quando tem a perda de um grande bloco de potência no sistema, a tendência da frequência é afundar, né? Então, ela tem um parâmetro, um ajuste ali, né, nos reguladores de 58,5 Hz, temporizado, com 20 segundos. Passou os 20 segundos, quando a frequência afunda, o regulador ele abre automaticamente os distribuidores das hidrelétricas, os atuadores das termoelétricas também, né? Injeta mais vapor ali no processo de turbogeração, né? E o que acontece? Quando ele não consegue recuperar automaticamente, rápido, né, essa carga perdida, aí acontece os desligamentos seletivos, né? E de regiões, que a atuação do ERAC, né, que é o Esquema Regional de Alívio de Carga, que ele tira algumas regiões do Brasil para priorizar os grandes centros de carga, que é a região sudeste, né? E o que acontece? Se acontecer, às vezes, um apagão geral, né? Um exemplo, tá? Um apagão geral. Então, existem usinas de autorrestabelecimento integral instalados em vários pontos estratégicos do Brasil, conectados na malha do SIM, que vão entrar em operação, igual aconteceu em Belize, né? Entra em operação, né? Energiza uma linha com uma determinada tensão e outras geradoras vão entrando nessa linha, né? E vai alimentando os consumidores aos poucos. É uma energização gradual, né? Porque isso não pode acontecer de uma forma abrupta, senão o sistema ele tende a cair novamente, né? Então, a coordenação ali, né, da fase fluente, depois coordenada, né, aonde energiza e vai energizando aos poucos, né, as regiões, as cidades, até o sistema ser recomposto de forma integral, né? Mas Itaipu, ele é basicamente um dos pulmões do Brasil, né? Uma porque ele atende o Brasil em 60 Hz, só que do lado paraguaio nós temos também, né, a gente usa muita energia do lado paraguaio, né? Gera em 50 Hz, essa energia ela passa por um retificador, vem para o Brasil, né, em corrente contínua e vai ser retificado lá em Biúna, lá em São Paulo, né, onde a inversão, né, de corrente contínua para alternada, né, onde nós vamos utilizar essa energia que o Paraguai não utilizou, né, e o Brasil compra isso, né, e a gente tem que pagar por isso, sabe? Então, que o responsável por isso é o autorrestabelecimento. Agora, qual é o cérebro no negócio? Onde é que acontece toda essa recomposição de forma rápida, seletiva e confiável, né?
É através do regulador de velocidade. O regulador de velocidade é o cérebro, é a cabeça pensante do setor. Se der alguma coisa ruim, ele consegue amortecer as oscilações, só que ele faz ele é o responsável, né, por fazer esse processo de recomposição sistêmica, né? É o regulador de velocidade. Por isso ele tem que ser confiável. Ele tem que ter confiabilidade, durabilidade. Ele é um equipamento que ele não pode falhar. É igual um processador de celular. O celular, por exemplo, para mim, ele é tão importante quanto o meu computador, né? Isso. A mesma coisa é o regulador nas usinas. Tem que ter altíssima confiabilidade. Quando a gente incorpora as funções, né? É um equipamento incorporado hoje, né? A gente não tem módulos distintos para as funções. A gente acaba eliminando algumas variáveis de possíveis falhas, né? Que teria entre um módulo e outro, por exemplo. Ah, Tomás, mas isso é uma pergunta que eu já recebi. Tá, mas se o meu controle de sincronismo parar, aí eu não tenho mais tensão, não tenho mais velocidade? Aí eu perguntei, tá, mas se a tua usina tá para conectar e teu controle de sincronismo saiu, você vai operar mesmo com controle de velocidade e de tensão? Não vai. Seja lá qual for a função. Se você tiver ela separada e uma falhar, você também não opera. Então, a ideia é que a gente tenha um único dispositivo sobressalente no estoque à disposição do cliente. Então, trazendo nessa linha aí da importância que existe dentro do controle. É isso aí. E é um equipamento a menos para te ter como sobressalente, né? Porque tu já tem integrado, você vai ter um só. Agora não, tem o sincronismo. Ah, não, tem um sincronismo. Tem o RT, vai ter um RT. Agora eu tenho o RV, agora tem o RT. Exato. Então, assim, tu tem um equipamento só que tu precisa investir. A gente tem clientes, aqui dando alguns exemplos, né? Pô, meu sistema de controle de tensão, não, meu sistema de estação tá obsoleto, tá dando problema. Volte e meia para. Vamos retrofitar. Vamos fazer um projeto, vamos fazer o retrofit de tensão. Né? A gente avalia o contexto geral. Pô, cara, teu controle de velocidade também não tá adequado, né? Ele ainda é um controle mecânico, teu sincronismo... Situação hipotética, tá? Você ainda faz com lâmpada, teu sincronismo. A gente tem possíveis melhorias. Cara, agora não dá, a gente não tem recurso e também quero colocar a usina para rodar de uma vez. Tá bom, sem problemas. Mas saiba que, se dentro de um planejamento esta for uma prioridade ou for algo a ser feito, a gente consegue só integrar isso ao GTD 2000. Você não vai precisar comprar mais nenhum produto, a gente só vai ter que adequar e integrar ao GTD 2000 estas outras funções. Então, até nesse sentido, a gente tem muita flexibilidade. Porque do ponto de vista de hardware, ele vai ser o mesmo. Então, o resto é software, parâmetro, ajuste e recomissionar. Interessante. Então, algumas das, como eu falei, das versatilidades, né, que a gente acaba alcançando. É isso aí, pessoal. Quando falando de retrofit, né, a gente está falando de algo que vai mexer no resultado da empresa. Na visão do investidor, né, investidor que é um investidor que entende de mercado, quando fala retrofit para ele, ele fala ganho no resultado, né? Quando fala isso para uma pessoa que não entende do resultado final, ele fala isso é custo, né? A gente teve um cliente, sabe, que eu tive a oportunidade de ir na planta dele. Quando eu cheguei na planta, eu cheguei para fazer um tipo de serviço lá, tá? Eu cheguei para fazer um projeto e cheguei na planta, o cliente falou: Gustavo, eu tô com 2 máquinas paradas, as 2 máquinas com rotor trincado, né? As 2 máquinas Francis, né, com rotor trincado. E aí ele falou o nome do fabricante e ele falou: Gustavo, mas para mim é o fabricante da turbina que perdeu a qualidade na entrega e tarará, e colocando a culpa no fabricante. Eu tô escutando, né, o cliente. E aí eu perguntei para ele, eu falei: deixa eu ver a curva de colina da turbina, né? Dá para mim que eu já vou passar um parâmetro para você, para saber, para a gente poder analisar possíveis condições, por que trincou o rotor de 2 turbinas, uma em cada usina, né? E aí, quando eu pedi a curva de colina para ele... O que é isso? A curva, ele falou: Gustavo, nós não temos a curva de colina. Eu falei: então tá explicado o problema. Eu já antes da gente fazer qualquer tipo de estudo, eu já vou te falar onde é que tá o problema. O problema é, vocês não têm curva de colina, vocês estão trabalhando fora da curva de rendimento, vocês estão
violando todos os limites da máquina, e por causa dessa ação de vocês, agora chegou a conta. Vocês estão pagando só o preço, tá? Então, vamos lá, vamos para a planta, vamos lá ver qual que é o tipo de reguladores que vocês têm lá. Né? Aí falei, lá por lá a gente consegue acessar alguns parâmetros e descobrir, né, os parâmetros da curva. Aí ele falou, Gustavo, os reguladores têm regulador de 12 anos, outro de 15, a gente é engessado, não consegue acessar nada. Eu falei, vocês não podem depender mais de fabricante desse jeito. Vocês precisam de ter algo novo, ter algo moderno, algo que tem tempo de resposta, suporte, sabe? O teu profissional do campo, ele não pode ficar à mercê do fornecedor, ele tem que ter autonomia. Claro, existem níveis de exigências, mas nada que um curso não resolva, nada que uma metodologia não resolva, um tutorial não resolva, né? E eu falei, olha, vocês precisam retrofitar isso. E eles até tinham uma boa intenção de retrofitar, né? E devido à mudança estratégica da empresa, outros problemas que ocorreram internos, eles estão fazendo algumas coisas por partes, né? Não pararam para fazer, olha, vamos mudar tudo, né? Não, vamos mudar por partes. Eu até concordo que isso é barato. Agora, qual que é a ordem de prioridade disso? Vai esperar trincar outra turbina, né? Então, quando a gente fala curva de Colina, a gente está falando do DNA da usina, da turbina, da máquina primária, daquilo que é o responsável por fornecer o torque para o gerador, para gerar energia elétrica. Então, a partir desse momento, dessa conversa que nós tivemos, né, isso mostrou que é necessário retrofitar por ordem de prioridades, para baratear o custo, isso ser diluído ao longo do ano, sabe? Mas isso é uma realidade. Eu tô falando de um cliente nosso, de uma usina. Na verdade, foi uma usina que eu fui, mas eles estavam com problema em 2 usinas diferentes. Isso é uma realidade de muitas empresas hoje. Às vezes, trinca o rotor da turbina, às vezes a máquina vai parar para uma manutenção preventiva, principalmente máquinas de alta rotação, né? A máquina tá com avaria, perdeu material, tem que mandar para a fábrica, recuperar e fazer todo o processo, né? Estão agindo muitas empresas, tá? Isso aqui é uma realidade. Vou até olhar para a câmera para falar isso. Tem muitas empresas trabalhando apenas no efeito, tá trabalhando em corretivas, quando deveriam trabalhar na causa. Tem que atuar na causa. Se você que está me assistindo atuar na causa do problema, você resolver a causa, você muda o efeito. E para de trabalhar no efeito e olha para a causa. Ou seja, é melhor trabalhar, né, melhorando, resolvendo o problema da causa do que trabalhar no efeito. Porque é a mesma coisa de tomar um remédio continuamente sem ter passado pelo médico, sem fazer todos os exames que o médico pede. É a mesma coisa. Você está tratando só efeito. Só efeito. Ó, eu tô tendo febre todo dia, mas é normal isso? Não, não é, mas eu tô tomando aqui uma dipirona e tá passando. O antitérmico tá passando. Gente, Uma hora vai dar problema. tem que agir na causa do negócio. E isso eu falo, né, para os donos de empresa, o pessoal que está na parte estratégica, tática, haja na causa, você vai resolver todos os teus problemas e vai baratear o custo e no final do ano você vai ter lucro. Essa é a visão que eu tenho de mercado hoje, né? E eu acho muito interessante compartilhar isso com vocês, porque Sim, com certeza. esse podcast, essa entrevista, ela vai rodar o Brasil todo, né? E isso vai alertar muitas pessoas do que estão olhando, às vezes, para o lugar errado. Estão tomando atitudes erradas, ações erradas, quando deveria passar por uma consultoria. Fulano, estou com um problema, o meu problema aqui é esse. Vamos fazer uma análise, vamos descobrir onde é que está o problema, né? Tempo atrás, acho que deve ser uns 3 anos atrás, eu teve uma empresa aqui de Santa Catarina, né, que o gerente me procurou para falar sobre problema que ele estava tendo na usina. Eram vários problemas, diversos problemas. E quando ele me procurou, ele falou, olha, a gente precisa fazer uma análise da qualidade da energia. E aí eu comecei a fazer perguntas. E como é que tá isso? Como é que tá aquilo? Como é que tá o regulador? Como é que tá o gerador? Sabe? Comecei a fazer diversas perguntas. E ele falou, olha, aqui nós temos um problema, aqui a gente tem outro, aqui a gente tem outro. Eu falei, mas quanto tempo tem isso? Desde que começou a gerar, tem uns 2 anos. Eu falei, mas não foi resolvido isso ainda? Não foi.
Porque toda vez que eu vou falar com o dono, que eu vou lá para a sede, né, eu vou falar com o dono da empresa, o dono tá sempre de mau humor, aí eu não quero levar esses problemas para eles. Eu falei para ele, você como um gestor, você tá agindo errado. Porque se você tem um problema, você tem que levar a solução para o dono, você não vai levar o problema. Você vai falar para ele da solução, olha, isso aqui é um problema recorrente, precisamos resolver isso. Já sei quem resolve, quanto custa, tempo de resposta e a durabilidade que você vai trazer. É isso que você tem que levar pro dono da empresa. Não levar o problema, você tem que levar a solução para ele. Ó, a gente tem um problema, mas eu já estudei a solução e é isso vai custar tanto, isso vai melhorar isso, a gente vai ter um lucro final de tanto no final do ano. É assim que você leva uma solução para o dono da empresa. Se você chegar lá só levando problema, é claro que ele já tem outros problemas para resolver. Você vai levar mais um? Claro que, né, ele já está nervoso por diversos fatores, né? E eu andei analisando muito sobre essa pessoa. Ou seja, tem pessoas no lugar errado. Uma pessoa de nível tático, tomador de decisão, que não decide nada, sabe? É uma pessoa que não está somando. Isso é algo grave. E por incrível que pareça, tem muito no Brasil. Se os donos de empresa começassem a olhar todos os dados de MTBF, de MTTR, disponibilidade, taxa de falha e confiabilidade, se os donos de empresa, se os diretores analisassem tudo isso, eles iam saber o percentual dentro de cada indicador desse. Ele, em cima do percentual, ele vai saber se a empresa é competitiva ou não. Porque se ele olhar só para o medidor de faturamento, isso não é parâmetro. Ele não consegue ter parâmetro para tomar decisão, porque os dados são indicadores importantes. Tudo que não é medido não pode ser gerenciado. E se não pode ser gerenciado, não pode ser melhorado. Exato. Como é que eu vou retrofitar uma planta se eu não tenho dados, se eu não tenho parâmetros? Vou esperar queimar, pegar fogo, né? E por incrível que pareça, isso é uma coisa que tem muitas empresas que fazem isso hoje, principalmente pequenas, PCH, CGHs. O HE, a mentalidade é diferente devido a muitas delas são conectadas na rede básica, então a cobrança é outra, o nível de qualidade de entrega é outro, a metrificação é outra. Agora, pessoal que é CGH e PCH que não estão na rede básica, muitos deles não olham para esses indicadores. Moral da história, ele não sabe se está ganhando ou se está perdendo. Ele não sabe disso, porque ele não mede. Ele não consegue saber qual que é a confiabilidade, se a equipe dele de manutenção, de operação, ela é competitiva, é confiável. Só tem como saber isso se medir. A partir do momento que começa a medir o processo, as pessoas tomam um susto. Só que é importante esse susto. É um susto bom, porque tem que mudar. É uma necessidade que não existe essa inércia. Você acabou falando ali em relação à gestão. Eu não posso deixar de mencionar a Juliana, que é sócia proprietária da Gemeia. Tudo isso aqui é possível porque ela acreditou lá atrás de que valia a pena. E então, assim, um dos aprendizados que eu tive junto a ela foi de que para um gestor não existe não se indispor. Ah, eu não queria me indispor. Ah, não. O papel é justamente esse. Claro. Se indispor, é se incomodar com o problema e, através disso, trazer a solução. Com certeza. Então, essa é uma mentalidade que parte desde da base, né, da fábrica até o topo. E é essencial. Seja para nossa empresa, seja para um dono proprietário de usina. Isso é cultura. Isso é cultura. Isso é cultura de gestão de empresa. Se a estratégica ela tem uma visão de crescimento, uma visão de alta produção e uma visão de crescimento, ela precisa externalizar isso para todo mundo que está abaixo dessa pirâmide, tanto para a equipe tática como para a equipe operacional. Tem que ter uma visão panorâmica do negócio para melhorar o resultado. Melhorou o resultado, todo mundo ganha. A empresa cresce, as oportunidades aparecem e logo essas pessoas que participaram desse processo de crescimento são valorizadas. Né? Essa é a matemática do negócio. E todo ativo tem que crescer. Ativo que não cresce, ele quebra. Empresa que não cresce, quebra.
Por exemplo, eu acompanho empresas, né? Inclusive eu tive um bate-papo muito legal com a Juliana ontem sobre crescimento. Olha, Gustavo, a gente está crescendo tantos por cento a cada ano. Falei, a gente está no mesmo hype, né? A gente está crescendo tantos por cento a cada ano também. Às vezes tem ano que a gente cresceu muito rápido, foi necessário parar um pouquinho, que estava muito acelerado, e crescimento rápido. Todo mundo quer crescer rápido, mas Demais é um problema. que se crescer rápido demais é um problema, né? Porque às vezes a gente não está preparado para crescer tanto A estrutura não e acompanha. não acompanha. Você não consegue trabalhar a cultura das pessoas no tempo que se espera. E aí começa a perder um pouco de qualidade, né? E isso, esse campo magnético, né, da Juliana, isso irradia para todo mundo, tanto para os colaboradores, para os parceiros, né, como a Renata que está sentada ali, que está nos assistindo, o André, isso irradia para todos, né, uma visão de águia, sabe? E eu costumo dizer, né, que águia voa com águia, né? Águia não voa com pato, águia não voa com ganso, águia não voa com galinha, Imaginei. águia Foi não voa com engraçado. marreco, águia voa com águia, né? E essa visão de águia, isso acaba, é cultural, isso pega, tá, gente? Isso é um campo magnético que irradia, que acaba irradiando para os parceiros, para os clientes também, né? A gente E- é um pouquinho das pessoas com quem a gente mais convive. Claro, Isso é inevitável. com certeza. A gente absorve experiência, absorve hábito, absorve. Claro que a gente preza por absorver aquilo que é positivo, mas Claro, se a gente está claro. rodeado de coisas que não são positivas ou de que não corroboram pro melhor, a gente entra no Acaba mesmo refletindo um pouco isso. reflete. É impossível não. Acho que tá dentro aí do porquê que o ser humano, como o ser humano aprendeu a sobreviver, né? Se adaptando ao ambiente. Então, isso faz parte. Claro, claro, com É certeza. inconsciente. E eu estava fazendo um estudo, né, sobre a Juliana. A Juliana é uma mentora do setor elétrico. Daqui um dia ela vai começar a mentorar as grandes empresas aí, né? Qual que é o teu resultado hoje? Ah, o resultado é X. Ela fala, ó, se você fizer isso, 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 você vai chegar lá em tanto tempo. Trabalha isso aqui que vai resultar no final, né? Isso é importante. Isso é muito bom. É uma mente brilhante aí do setor que está surgindo agora, né? Tenho mais uma coisa para perguntar para vocês, porque a gente falou muito de assuntos técnicos, tratou oportunidades, desafios, mas eu queria entender casos inusitados de vocês. O caso assim que vocês dizem, cara, isso eu nunca tinha visto. Pode ser um caso até preocupante, como pode ser um caso esdrúxulo, engraçado. Queria entender de vocês, na experiência que vocês têm muito, qual que foi a situação mais esquisita que vocês viveram Nossa. Diz em campo. em campo, que é onde a coisa acontece. Tem de tudo, mas a maior dificuldade, né, que eu sempre brinco, é essa questão da manutenção preventiva, né? O Gustavo, ele tem eu acho que tem uma larga experiência, até muito mais do que eu, na parte de operação, né? Que tu até comentou isso também. Então, assim, ó, tu vê que às vezes o investidor vai lá e investe 10 milhões, 20 milhões para construir uma CGH e tal. Pô, tudo bonitinho, tudo certinho. Mas na hora de operar, ele não se preocupa, ele quer o mais barato, ele quer pegar o cara que era o dono das terras que desapropriou, que era sem nenhum preconceito Um morador mais próximo, mas era né? assim, é o cara que nunca estudou e nunca trabalhou com geração. E ele quer que aquele cara seja o mantenedor e o operador da usina. Ele acha que aquele cara vai. Então, isso é um grande problema. Porque isso acaba sucateando a usina. Teve Sim. uma usina que até é bem engraçado. O cara operava ela, daí cada vez que chegava lá para fazer um atendimento, cara, era uma cachorrada dentro da sala. Não, sério, mas por quê? Porque não tinha essa preocupação. Aí o cara estava ali, né, Tava em casa, né? para fazer o trabalho dele, era manter limpo e tal, e ele tentava manter, mas daí tinha cachorro. Aí às vezes, a usina tava lá e ele tava com dificuldade de partir ou parar a usina ou fazer algum tipo. Cara, acessa remoto aqui, porque esse supervisor não presta, isso aqui não funciona. Aí tá, beleza, daí tu acessava lá, pô, tu já abria, e daí tinha um monte de coisas inapropriadas já que ele tava fuçando na internet, e daí ele desconfigurava a parte do supervisório. Então eu digo assim, pô, o cara investiu tanta grana para fazer ir lá no negocinho desse tamanho, que é um fiozinho de cabelo.
ele não quer investir, botar uma operação, botar alguém que seja competente. Fazer um curso, né? Fazer um Investir, fazer um curso. curso. Até por sinal, essa mesma obra assim, é interessante, que daí mudou, né? Com o passar do tempo, daí Os foi cachorros assumiram daí. Não, foram retirados ali, né? Não frequentavam mais a usina, né? E daí foi trocado, né? O operador, ele participa lá dos teus treinamentos, é um Olha que cara bem legal. ativo Que lá, né? bacana. Aham. E realmente, né? É alguém que quer entender, que quer fazer acontecer, que se preocupa com a operação. Acabou com o cara, né? Pô, com os cachorros, mano, administrava a usina praticamente, né? Não. Não, nessa Mas ele viu configuração nova, mas ele viu não. a necessidade da mudança. Isso que é importante. Isso que é importante. Acho que o segredo é não se comprometer com o erro. Todo mundo vai errar, todo mundo tem coisa para aprender. Não Situações se comprometer com ele. inusitadas é o que mais acontece no campo. Foi o que o André Luiz falou, né? Esse operador que era um caseiro. Esse era um caseiro. Isso não era um operador. Isso era um Eles caseiro. chamam de operador, mas é um mantenedor. É um caseiro que cuidava ali, e aí quando ele ia para a sala de controle, os cachorros iam tudo junto também. Mas o que acontece são situações inusitadas que acontecem, sabe? E eu, por exemplo, eu tive numa empresa, eu estava escrevendo um documento, um manual de operação de uma usina, né? Isso foi em 2020, sei lá, acho que foi 2019, eu não me recordo. Eu estava escrevendo um manual de operação e, enquanto eu estava escrevendo o manual de operação, a usina desligou, teve um trip, né? E aí ficou tudo no escuro ali, a sala de controle, só com as lâmpadas de emergência ligadas. Eu olhei pro operador e falei, o que aconteceu? Ele falou, deixa eu olhar aqui. Ele olhou, ele falou, eu acho que deve ter acabado a tensão na linha e voltou, mas eu vou resetar tudo aqui e já vou partir a máquina de volta. Falei, não, você não pode partir a máquina, você não pode voltar com essa máquina pro sistema se você analisar o que aconteceu, né? E ele... Por que não? Ele falou, não, mas aqui, isso aqui eu já sei, sempre foi assim. Falei, não, peraí, vamos olhar, vamos analisar com calma. Aí, a primeira coisa que eu fiz foi lá na frente do painel de relés. Eu chamei ele e falei, ó, vem cá, aconteceu um trip, ó. Tá vendo esse 50 ativo aqui? Isso aqui é uma sobrecorrente instantânea. Você sabia disso? Que esse 50 é uma função, é um número normativo que faz uma referência a uma sobrecorrente. Aconteceu uma sobrecorrente na linha e a proteção atuou para proteger os equipamentos. Eu falei, você sabia disso? Ele falou, não, eu não sabia de nada disso aí. Então eu só reseto, eu vi que atuou 86E, que é o bloqueio, eu resetei e vou partir de novo. Falei, não, mas você não pode fazer isso, tem que fazer uma análise do que está acontecendo, né? Isso foi um dos casos. Outro caso aconteceu num centro de operação, né, onde tinham comissionado uma máquina, então, recém-comissionado, né, uma máquina, ainda estava em período de teste, e atuou a proteção 87T no transformador e desligou a usina, né? Só tinha um transformador e desligou a usina, uma PCH. E aí o operador falou, rapaz, eu nunca vi acontecer a atuação dessa proteção, vou resetar e vou partir de novo. Eu falei, você sabe o que significa 87T? Ele falou, não. Então, peraí que eu vou te explicar antes de você partir, porque isso é grave, isso é uma bucha. Aí eu fui lá no quadro, desenhei um diagrama para ele da função 87T e mostrei para ele o que poderia ter acontecido. Ele falou, Gustavo, mas eu nunca vi essa proteção atuar. Então, eu creio que não seja nada grave. Eu até resetei, aceitou o reset. Falei, tudo bem, mas você está explicado. Agora, a conta e risco é sua, né? Aí o supervisor dele vinha chegando e ele falou, olha, o Gustavo falou isso, que aconteceu 87T. O que eu faço? Eu parto ou fica parado, né? Aí o supervisor falou, o Gustavo falou que é grave, então eu vou ligar para o pessoal do comissionamento, que eles ainda devem estar na planta, que está em teste a máquina, estava em período de operação assistida, e vou falar para eles fazerem um diagnóstico, que não vão partir de novo, não. Não vamos assumir essa responsabilidade. É um problema isso. E aí fizeram um teste, identificaram o problema. Sabe onde é que estava o problema? Num TC mal dimensionado. A classe de exatidão não era a mais adequada para aquela função de proteção, né? E isso é crucial para fazer proteção de transformadores, né? Não é só colocar um TC, mas analisar a classe de exatidão desse transformador de corrente. Saber se o secundário, se ele está projetado para fazer esse tipo de proteção, né? Isso. E aí substituíram lá o TC, voltaram com a máquina e não teve mais problema, né? Mas se não fosse isso, se fosse uma atuação real de uma fuga de corrente interna, tinha danificado o transformador. Tinha perdido, né? Poderia até perder um transformador, né? E aí, geralmente, quando atua essa proteção, tem que fazer uma série de ensaios.
uma série de ensaios, além de tirar a amostra de óleo, mandar para laboratório, analisar se existem vestígios de algum problema que pode ter gerado um tipo de gás interno, sabe? É uma série de análise, né? Mas se eu fosse contar aqui problemas São inusitados, vários, são principalmente muitos. nesse sentido, Dá pra ficar um assim. dia são inteiro, muito. mais de um dia Sim, inteiro falando só sim. disso. E a gente fala da preparação. A gente vai terminar em pessoas, né? Tudo, afinal de contas, tudo são pessoas. Pessoas constroem, pessoas operam e pessoas geram, né? Pessoas. Então, se a gente trabalhar na melhoria das pessoas para entender os equipamentos complexos como esses, Capacitação. capacitação, né, para conhecer os equipamentos, entender a funcionalidade, limites, pode ter certeza que o processo, o resultado final, ele seria melhor, Com certeza. com certeza absoluta. É isso aí. Pessoal, eu agradeço demais a presença de vocês. É sempre muito bom trocar experiência, trocar ideia, viver através dos olhos de vocês aquilo que vocês já sentiram no campo e tudo mais. Eu queria, na verdade, fazer uma mensagem para o pessoal que está assistindo, nos assistindo agora também. Você que é dono de usina, é operador, é integrador, hoje opera aí no mercado fazendo painéis ou retrofitando, eu convido vocês a conhecer a Gemeyer, a vir até a fábrica, eventualmente, conhecer a nossa planta e conhecer as soluções. A gente tem toda a disposição para vocês em relação a treinamento, em relação à capacitação. Nós queremos que vocês sejam integradores Gemeyer, porque com a Gemeyer vocês têm autonomia e vocês têm muita oportunidade para atender aí no mercado. Então, essa é a minha mensagem para o pessoal. Eu deixo para vocês fazerem um complemento final também, por favor. Quero agradecer pelo convite, né? Fiquei muito feliz em conhecer pessoas maravilhosas quando eu cheguei aqui, né? Conheci o Adriano aí, que é o segundo James Watt, né? Um mestre nos reguladores, profissional assim, de um know-how tremendo, né? Dá o apelido. Né? E fico feliz em conhecer pessoas como o Tomás, que é uma pessoa de uma energia maravilhosa, tremenda, né? André Luiz a gente já se conhecia, mas pessoalmente ainda não, né? Estamos nos conhecendo agora. E fiquei muito feliz em ver e é um convite que eu deixo também para vocês. Conheçam a fábrica da Gemeyer. Conheço porque isso vai mudar o que vocês têm de conceito sobre reguladores de velocidade e tensão. Uma parte do processo é feita puramente por equipamentos automatizados. É algo que você não vai encontrar no Brasil, sabe? E é algo que vai mudar o conceito sobre o que você entende sobre controle de gerador e controle de turbinas hidráulicas. Se você quer garantir a confiabilidade do teu processo, precisa conhecer essa linha de produtos da Gemeyer. Isso aí, temos o nosso LinkedIn, tem o nosso Instagram, temos o nosso site também, e canal do YouTube, inclusive. Então, dentro dessas plataformas, a gente vai ter disponibilizado muitos conteúdos, a parte de grupo gerador, da parte de usinas hidrelétricas, poder acompanhar. E Gustavo eu conheci, inclusive, no LinkedIn, através da Shalom Adonai, certo? Que é a empresa que, sinceramente, da estrutura em relação ao cuidado, me chamou a atenção com o material, com aquilo que era proposto em relação aos treinamentos. E então é importante justamente essa exposição que a gente dá para aquilo que a gente faz, né? No final das contas, é tentar demonstrar através das redes a qualidade, o cuidado, a dedicação que a gente tem fora delas. Então, isso aí. Maravilha. Eu também só dar o meu parecer, né? Eu quero agradecer a oportunidade também de estar aqui. Isso aqui, para mim, é muito satisfatório porque ele engrandece o nosso conhecimento. Essa troca de experiência, né? Ela é muito gratificante porque tu sai daqui conhecendo um pouco a mais daquilo que tu já conhecia. Então, sempre é válido. É como tu falou, a gente cercar de pessoas capacitadas, pessoas que somam, né, para nossa existência, isso é fenomenal. Então, para mim, eu não tenho palavras, agradeço muito a oportunidade da Juliana por me convidar, né, da Gemeia, e também vocês aqui. Com por a gente certeza. estar aqui. Alegria é nossa.
Esse é o Adriano. Também agradeço aqui a participação de todos, né? Esse tempo aqui juntos, essa troca de ideias, né? Contem conosco e contem com certeza com os nossos parceiros, André e Gustavo, nas suas áreas também, no seu foco, né? Tenho certeza que também vão poder agregar e dar todo o suporte possível aí para vocês. Quem entende? Escolhe Gmail. Escolha de e-mail.